Olá, pessoal. Vamos ao exercício 2 da lição 5 da semana de potencial elétrico. Então, o enunciado do problema diz o seguinte: uma esfera sólida, isolante, de raio R, tem uma carga total Q, uniformemente distribuída por seu volume. Letra A. Encontre o potencial elétrico em um ponto fora da esfera, ou seja, R minúsculo maior que R maiúsculo. Letra B. Encontre o potencial elétrico em um ponto no interior da esfera, ou seja, R minúsculo menor que R maiúsculo. Notem que esse problema é diferente do que a gente resolveu na lição 5 para uma esfera condutora. Nesse caso, a esfera é isolante. Então, a carga, ao invés de estar na superfície da esfera, ela está distribuída ao longo de toda a esfera. Por esse motivo, então, os resultados vão ser diferentes do que a gente observou no caso da esfera condutora. Vamos começar a solução do exercício, então. Letra A. Fora da esfera. Então, a gente tem que o R minúsculo é maior que o R maiúsculo. O R maiúsculo sendo o raio da nossa esfera, ok, gente? Então, é como se a gente estivesse num ponto, por exemplo, aqui, que está a uma distância R minúsculo do centro da nossa esfera aqui. Ótimo. Lembrando que a distribuição de carga aqui é uniforme. Como fazemos isso? Então, a gente aplica inicialmente a lei de Gauss, ok? Da lei de Gauss, a gente já sabe qual será o valor do campo elétrico radial, que vai ser a constante de Coulomb, a carga total da nossa esfera isolante, dividida então pela distância r ao quadrado do ponto o qual a gente está observando. Tendo esse campo elétrico, então vamos aplicar a nossa equação para a diferença de potencial, que basicamente é VB menos VA. Isso é igual a menos a integral, então, de A até B, do nosso campo elétrico, produto escalar com ds. Agora temos que identificar quem é quem, então, nessa integral. Façamos o seguinte: VA a gente toma para R tendendo infinito, como sendo igual a zero. O que é usual, no infinito, o nosso potencial é zero. E o produto escalar E ds, ele fica como sendo ER dr, ok? Porque a gente tem sempre um campo que é normal na superfície da esfera, então a gente vai ter, no fim, um elemento radial vezes a componente radial do campo. Substituímos, então, esses termos no nosso potencial. Vamos acabar com o seguinte, então. Um potencial que a gente chama VR, porque é em relação ao ponto R que a gente está observando, esse ponto R arbitrário. O VA, então, é zero. Esquecemos desse termo. Esquecemos não, ele é zero, então não precisamos escrevê-lo. Isso vai ser igual, então, menos a integral do infinito até o ponto R, o qual a gente está trazendo a nossa carga de prova. Isso vai ser igual a constante de Coulomb vezes a carga total dividido por R ao quadrado vezes dr. Então, daqui nós temos todos os termos os quais a gente precisa, tirando da nossa equação para o campo, ER e o nosso produto escalar EDS. Agora podemos resolver essa integral. Então, ficamos com KE, que é constante, Q dividido por R, de infinito até R. Então, integramos o nosso R é menos 2. Então, a gente fica com esse resultado aqui. Substituímos, então, os limites de integração e ficamos com o seguinte: KE, Q
dividido por R. Esse vai ser, então, vamos escrever aqui bonitinho, VR é igual a KE, constante de Coulomb, vezes Q, maiúsculo, que é a carga total na esfera, dividido por R. Então esse é o nosso potencial a uma distância arbitrária R, sendo que esse R é maior do que o raio da esfera. Perfeito. Então está solucionada a letra A. Para a solução da letra B, nós temos que achar, então, dentro da esfera, qual o potencial. Dentro da esfera. Ou seja, com R minúsculo menor do que R maiúsculo. Então, agora temos um ponto aqui, que vai dar a uma distância R do centro da esfera. Então, fazer esta distância aqui. Essa distância R do centro da esfera até esse ponto no interior da esfera. Agora, temos que fazer umas considerações um pouquinho diferentes que o usual. Então, qual que é o nosso campo elétrico para a gente fica com o seguinte. Então, o nosso campo elétrico vai ser dado por essa equação. E o nosso VR, que é o nosso potencial elétrico, ele vai ser dado por esta equação aqui. Ok? Isso para uma distância R arbitrária dentro da esfera. Então, agora temos um VR minúsculo menos um VR maiúsculo. Então, deixamos de tomar a referência como infinito, a referência passa a ser, então, a superfície da esfera, ou seja, a gente traz agora a partícula da superfície da esfera até esse ponto R arbitrário no interior da esfera. Assim, então, ficamos com a integral de R até R minúsculo do ER dr. Ok? Mesma coisa, ainda temos esse campo que vai na direção radial. Então, isso dá menos a integral de R maiúsculo até R minúsculo da constante de Coulomb, agora substituindo o valor que a gente tem para esse campo no interior da esfera, que é Q dividido por R ao cubo, R dr. Então, a gente sabe o valor de VR, que é o nosso potencial na superfície. Então, substituímos o VR maiúsculo, no caso. Então, substituímos aqui, temos o VR minúsculo, esse é o que a gente está tentando encontrar, menos o KE, Q dividido por R maiúsculo. E isso dá igual, então, a menos KE, Q maiúsculo dividido por R maiúsculo ao cubo, que sai de dentro da integral. Isso tudo por ser constante. E integrando R dr, a gente fica com R ao quadrado sobre 2. Isso, então, agora de R maiúsculo até R minúsculo. Aplicando os limites de integração, a gente fica com constante de Coulomb vezes a carga total, dividido por 2R ao cubo, vezes, então, o R maiúsculo ao quadrado, menos o R minúsculo ao quadrado. Agora, manipulando, então, passando também para o outro lado direito da equação, é este termo aqui. Então, nós vamos ficar com um VR igual a K e Q dividido por 2R 3 menos R ao quadrado dividido por R maiúsculo ao quadrado. E esse, então, vai ser o potencial dentro da esfera. Muito obrigado pela atenção. E esta é a última gravação minha que vocês estão assistindo. Na próxima semana, outro professor passará
a gravar os vídeos e disponibilizá-los para vocês. Muito obrigado pela atenção por essas semanas. Tenham bons estudos.